Boa noite, gente, tá? Vamos aproveitar esse nosso dia de frio, né? Foi uma semana maravilhosa, com muito frio, e que todo mundo teve oportunidade de tomar um chocolate quente, um vinho, dormir muito, dormir cedo, vestir as suas melhores roupas, né? E ficar no sofá. Então, acho que isso é bacana. Bom, nós estamos aqui hoje, nessa nosso terceiro encontro, e assim, o que eu pensei em falar um pouco para vocês hoje, no dia de hoje? Primeiro, retomar um pouco aquelas questões das autoras, né? Eu tenho baseado os meus estudos muito com as autoras feministas, femininas, agora para esse novo tempo, digamos assim. Os livros teóricos, eles são muito bacanas, mas, de repente, tem gente que prefere ir para o rumo da literatura, e aí eu penso que no rumo da literatura, as mulheres têm avançado muito nesse caminho, né? Fazendo essa retomada da questão étnico-racial, e um pouco para nós conhecermos a história mesmo e o movimento das mulheres nesse campo das relações étnico-raciais. Então, eu separei alguns livros aqui, tá? Também vocês não precisam ficar desesperada, porque eu não mandei para o Clarindo, mas eu mando depois. O primeiro deles é esse aqui, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, que é uma autora brasileira, né? Uma das nossas primeiras, ou a primeira autora negra que vem inaugurando uma fase, um período muito produtivo da literatura. Então, quem que era Carolina Maria de Jesus? Ela era uma mulher favelada, né, que viveu na década de 50, 60, aí 70, né, e tinha como um dos seus hábitos da sua vida escrever, né? Então ela tem um tipo de literatura diferenciado que muitos chamam de literatura marginal, mas ela retrata, né, nesse Quarto de Despejo, o diário de uma favelada, a vida que ela levava, os problemas da sociedade, os problemas que a favela enfrentava, o problema dela com os filhos, né? O que ela tinha que fazer para manter e sustentar a família, como que ela trabalhava, né? E as relações étnico-raciais da época e por uma mulher favelada. Então, ela escreve esse teu livro em pedaços de papéis, tal, vai guardando. Ela era uma leitora ávida, né, uma escritora profundamente fecunda, e até que ela se encontra um dia com um jornalista, né, que quando vai entrevistar, ela fala: eu escrevo, eu tenho os escritos, né? E ele se interessa pelos escritos e publica esse material dela. Então, é um livro que foi traduzido por mais de 23 línguas, né? Avançou o mundo inteiro. Então, a gente tem essa obra-prima, que é o Quarto de Despejo, com esse tipo de literatura, e que nos leva, né, a conhecer profundamente, né, o que ela vivia, como ela vivia, e o que fazia uma mulher negra nessa década, uma mulher favelada. E ela tem uma ascensão social maravilhosa, né? Tem outros livros que ela escreve música também, então suas músicas foram gravadas. Ela viaja fora do Brasil para fazer os lançamentos dos seus livros. Então tem toda uma vida, né, que ela alcança enquanto escritora, né? Ou seja, promove e faz um tipo de literatura de denúncia. Então, a Carolina Maria de Jesus é um dos livros maravilhosos que a gente tem.
né? E que essa versão aqui eu ganhei da Sheila. Olha só, tem até um lindo marcador com a bonequinha preta, então é um livro maravilhoso e que a gente trabalha e conhece, né, um pouco mais sobre esse mundo das relações étnico-raciais aí. Aí, partindo um pouco, não, deixa eu falar das brasileiras, né? Um pouco de teoria, né? Que esse aqui não é da literatura, não, deixa eu falar então desse, da Sueli Carneiro. A gente tem a Sueli Carneiro, que vem com gênero literário aqui, né? Bem bacana, né? E esse aqui, Escritos de uma Vida, que vai retratando, contando a pesquisa dela, o que ela fez, etc. E todo conhecimento do poder, das relações, a religião, né, afro. Então, assim, é um mundo que se apresenta e que nós temos essa condição de conhecer um pouco mais. Aí tem a Chimamanda Ngozi Adichie, que esses dias participou de um evento muito bacana, promovido pela TV Cultura, que é o Roda Viva. Então, e está aí, tá? Então, vocês podem acessar e ver novamente a entrevista da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, né? E aí você conhece um pouco do mundo da África pelo olhar dos seus contos. Então, esses romances que a Chimamanda traz aqui são muito bonitos e nos reportam, né, para um mundo diferente desse que nós temos aqui. Ou seja, ela vem através de contos, contando, e aí a gente vai conhecendo. Sem contar que a literatura é muito interessante, prende o nosso olhar, o nosso interesse. É um daqueles livros que, enquanto você não termina, você não quer parar. Né? Então, assim, vale a pena a gente ver e percorrer e conhecer esse mundo da literatura. Tá? Hoje, como o nosso tema, um dos nossos temas é a questão das políticas de ações afirmativas, nós temos aqui, eu trouxe aqui para vocês, o pequeno manual antirracista, tá? Que é da Djamila Ribeiro, uma das novas autoras e escritoras da atualidade. A Djamila Ribeiro tem produzido de uma forma intensa uma literatura voltada para essa política antirracista, né? Então, ela tem esse manual aqui, que é um livrinho. Todos os livros da Djamila são acessíveis, certo? Então, por exemplo, não tem por que não comprar um livrinho desse aqui. Não lembro exatamente quanto custa, mas é bem baratinho. Né? Então, a Djamila tem uma coluna na Folha de São Paulo, semanal. Ela lançou agora livro em Paris, na França, ou seja, tem feito um movimento muito interessante a favor das relações étnico-raciais. E aí aglutina as autoras, autores em volta dela, que vai produzindo, e ela tem fomentado os escritos de outras autoras também. Então, é uma autora extremamente atual, né, que está produzindo. E, por último, não tão por último, mas como um dos livros e da contribuição que a gente trabalha, um pouco a questão do movimento negro, que é a Nilma Lino Gomes, essa é uma autora aqui, brasileira. A Nilma também produz muito, né? E traz os saberes construídos nas políticas por essa emancipação, certo? Então, eu trouxe hoje um pouco do que a gente tem, né? Sem contar os clássicos, né? Aqui a gente tem clássico como Angela Davis, né? Que ela trabalha a concepção das mulheres, da raça e classe nesses livros aqui,
E a Angela Davis foi uma militante que ficou presa por muitos anos, né? E continuou produzindo, ao ser solta, continuou produzindo, e então a gente tem uma gama de autoras femininas que na atualidade eu tenho me aprofundado em lê-las, né? E eu acho que isso é muito, muito interessante. Primeiro que assim, o mundo e o universo feminino tem todo um aspecto diferenciado dos autores masculinos. Então, nesse sentido, uma das formas de potencializar, né, a produção das mulheres é isso, lendo, consumindo suas obras. E a gente vai engrandecendo e formando a nossa biblioteca e o nosso conhecimento para as relações étnico-raciais, certo? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, antes de eu entrar nas ações afirmativas aqui, que eu quero trabalhar um pouco com vocês, não sei se vocês viram na segunda-feira, a live que a Sheila participou, junto no projeto de extensão da professora Lucimara Rosa Dias, que é o IERA, né? E nesse projeto, a Sheila falou um pouco do trabalho dela, eu achei a entrevista e a interlocução da Sheila com a professora Lucimar fantástica, sabe? Então, quem não viu, entra lá no endereço, no site, veja novamente, porque a professora Sheila se revelou ali. Parabéns, Sheila, fiquei muito envaidecida. Então, assim, teve um super trabalho, um trabalho lindo, né? Falando do trabalho dela, falando das pesquisas, do universo. E uma das coisas que eu dizia para a Sheila, quando das orientações e do trabalho, é que as professoras precisam se dedicar em buscar, né, novos caminhos, buscar novas metodologias, buscar aprofundar o conhecimento e criar em cima do que estão conhecendo. Então, esse é o grande desafio para esse momento agora. Tem gente aqui que está participando que já conheceu, já participou uma vez, tem outros que participou duas, tem gente que está pela primeira vez, mas, fundamentalmente, quem já tem um conhecimento prévio é aprofundar ainda mais e produzir materiais, né? Porque a gente fala, às vezes, das relações étnico-raciais. Como que eu vou fazer isso na escola? O que eu vou fazer isso na escola? E aí, uma das potencialidades é criar, certo? A gente precisa avançar, a gente precisa criar, porque a última grande pesquisa que eu participei, isso no final de 2018, o professor Paulo Vinícius Batista da Silva, da UFPR, coordenou, juntamente com a professora Nilma Lino e Vilma, uma pesquisa em que o grande desafio era essa produção de material didático. A produção e mostrar como fazer na prática. Então, esse é um dos nossos desafios enquanto professores da educação básica, certo? Então, a gente vai, conhece e, né? Só que assim, esse conhecer para a gente produzir e criar novos materiais não é só com essas 2 horas aulas aqui nesse curso, né? Quem se sobressai e cria novos materiais, e cria pesquisa, e gera conhecimento, e gera proposta didática pedagógica, são aqueles que ficam nos horários extras, né? Ou seja, aquele momento interior que você vai, que você pesquisa, que você pensa. Então, isso, vai criando, vai acumulando. Então, hoje, fundamentalmente, o que eu queria chamar vocês é para essa criação, para essa busca incessante que nós precisamos de conhecimento. E se já conhecemos o básico, como fazer para transmitir esse conhecimento para os nossos
educandos, para os nossos alunos, pelas as pessoas com as quais a gente mantém as relações, né? E tem essa potencialidade das relações étnico-raciais. Ou seja, o que é essa chamada relações étnico-raciais? Né? Como que a gente faz isso para poder acontecer? Tá? Então, é esse o meu os dois grandes convites que eu queria fazer para vocês. E aí, agora, a gente vamos nos debruçar um pouco sobre essa questão das ações afirmativas, né? Eu trouxe aqui um pouco, recuperando as nossas aulas passadas, que nós trabalhamos o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares, né? Vou abrir aqui o meu, Clarinho, e Sim, assim fica mais alto. tudo bem, Mais alto não, mais visível para mim. tudo bem, professor. Mais visível para mim, porque no celular a letrinha Ele, fica pequenininha. fica bem complicado eu poder ler, né, a apresentação do celular. Isso. Mas eu abro aqui a minha, não se preocupe, Sem problema. tá bom? É, então, esse é o primeiro aspecto, né? Nós vimos que nesse plano a gente tem obrigações ou funções para todos os envolvidos no processo. Então, por exemplo, você não está sozinho, você, professor, não está sozinho, porque eu posso contar com o diretor, eu posso contar com a escola, eu posso contar com a Secretaria Municipal de Educação, eu posso contar com o Ministério Público, eu posso contar com a estrutura do Estado, certo? Então, esse é o primeiro aspecto. Não estou sozinho, certo? Não estou sozinho. Temos mais gente para somar junto conosco. E as orientações e ação para a educação das relações étnico-raciais, que a gente vai fazendo ao longo do curso, e hoje que seriam as políticas afirmativas. Aí pode passar para mim, né? Fazendo favor. Tá? Então, um dos aspectos que eu já tinha trazido aqui, uma concepção da professora Nilma Lino Gomes, é que a educação e a identidade negra participam de processos imbricados, né, dentro do ambiente escolar. Porém, não se perde, né, esse olhar pedagógico, o que pedagógico, o fio condutor, né? Porém, ela tem um pouco o olhar pedagógico resguarda, né, algum aspecto no sentido de manter o fascínio, né, e a complexidade dos temas que se apresentam. Então, é muito nisso, né? Ou seja, a educação, eles estão altamente imbricados. E aí são relações, gente. Se são relações, como que isso acontece? Né? Essa educação, como é que ela vai acontecer, como que tem que acontecer? Pode ser o próximo, fazendo favor. Sim. Eu estou olhando no computador agora, Clarence, desculpa. Isso. Estamos no slide mais sério. Ai, ai. É. O mais sério é que, dada a invisibilidade da questão racial na escola, muitas vezes os educadores e educadoras, ao adotarem tais práticas, sequer percebem que essas salas são formadas por uma grande parcela de alunos negros e pobres, né? Então, assim, a invisibilidade da questão racial, da negritude, um dos aspectos que as pessoas falam é sempre essa. Ah, mas é, existe um aspecto, dois aspectos, né? Quem é negro sabe que é negro. E aí o porquê que sabe? Pela experiência de vida, certo? Ou seja, se você é tratado de um jeito na sociedade, você vai adquirir, né, aquele aspecto.
chamaram-me negro. Peraí, chamaram-me negro. Como é que chama-me negro, né? Ou seja, então você sabe que é negro. Muita gente fala, nem sabia que tinha negro aqui. Mas quem é negro sabe por que é negro. Né? Então, a gente tem essa questão de perceber quando que se é e quando não se é. Né? E aí eu tenho um aspecto que eu vou até abordar aqui um pouco, que é a questão, né, dos pardos. Do pardo. Quem é pardo? Né? O que é o pardo? Às vezes as pessoas falam, não, mas eu não sou branca, né? Eu sou pardo. Mas o pardo não é aquele pardo que só porque não tem a pele branquinha, mas todas as características são de brancos, né? Eu não tenho a pele branquinha, mas eu tenho o cabelo liso, tenho o nariz fino, os lábios finos, etc, etc. Então, isso tem um diferencial. O pardo traz a característica, talvez ele não tenha cutis pigmentada, muito pigmentada, mas traz todas as características da negritude. Ou seja, tem cabelo crespo, tem lábios grossos, tem corpo afro, né? Tem outras características que não se encaixam na característica da pessoa branca. Desculpa, deu uma espirradeira aqui. E aí a gente vai falar o seguinte, tá? Não se encaixa na característica da pessoa branca. Então, é moreno? Eu sou moreno. A vida inteira cresci dizendo que eu sou morena. Sou morena porque eu não tenho a pele, né, tão pigmentada. Sou marrom bombom, etc, etc, etc. Só um pouquinho, Clarine, por favor. Sem problema. E aí a gente fala assim, mas quem é moreno? Não, fulano é moreno, né? Então, todas essas concepções de que pardo, o moreno, o marrom bombom, elas não existem. Não existem, tá? Por quê? E aí a gente volta um pouco naquela questão da origem, né? Se você não é branco, você é negro. Se você não é branco, você é negro. Quem que é moreno? Moreno não existe. Mulata. Mulata não existe. Essa denominação não existe, não tem. Certo? Então, aí a gente tem algumas diferenciações. Aí nós vamos falar, mas ela é preta, mas tem todos os traços finos, né? Ou ela tem traços de negro, mas tem a pele branca. E aí a gente vai com inúmeras definições, inúmeras diferenciações para essa negritude, certo? Então, essa negritude, ela diferencia. E aí a gente tem que ver quem é que tem o privilégio da branquitude. Porque também existe um privilégio quando se é branco. Né? E esse privilégio, muitas vezes, você tem que reconhecer. Se você não reconhece que o branco tem privilégios, provavelmente você não reconhece que o negro tem prejuízos. E nós já vimos aqui o quanto de prejuízo a população negra sofreu ao longo da história, certo? Então, a gente tem que reconhecer também os privilégios brancos, certo? Então, vamos na nossa próxima. Doutora, tem um vídeo aqui vinculado ao slide, posso passar?
Não, não, acho que Tudo não bem. quero, não. Vamos para a próxima. Vamos para o próximo. Ah, tá. Desculpa, eu estou confundindo aqui. Slide essa exclusão concretiza-se de maneiras diversas. Certo. Essa exclusão social, né, concretiza-se de maneiras diversas, por meio da forma como alunos e alunas são tratados, ou seja, pela ausência ou presença artificial da questão racial no interior da escola, ou seja, pela não existência da discussão nos cursos, no centro de formação de professores, pela baixa expectativa dos professores em relação a esse aluno, pela desconsideração de que o tempo de trabalho já faz parte da vida do aluno negro e pobre. Olha, tem uma coisa muito interessante, gente, aqui nesse slide que fala pela ausência ou pela presença superficial da discussão da questão racial no interior da escola. Uma das grandes bandeiras levadas pelos professores, né? A gente tem o direito democrático, tem uma democracia dentro da escola. Todo mundo é igual, certo? Não, aqui eu trato todo mundo igual. Não tem diferença. Só que as pesquisas mostram, e aí, quando eu falo pesquisa, a própria professora Lucimar, que eu disse aqui, que é nossa colega de pesquisa e tudo, ela desenvolve um grande trabalho com as crianças do interior da educação infantil. E nas pesquisas que a Lucimar tem feito, olha, aparece essa não existência aparece essa não presença, né? Essa ausência da discussão por parte dos professores. E mais ainda, aparece a, a, a discriminação com as crianças pequenas. O que as pesquisas mostram? Que as crianças nas creches são as crianças negras nas creches são as menos acariciadas, são as menos beijadas, são aquelas que menos recebem cuidados. Olha que coisa interessante, né? Aí o professor fala: não, nós tratamos todo mundo igual. Só que, por exemplo, o próprio cabelinho crespo das crianças, que não é fácil de tratar se você não tiver os ingredientes necessários, os instrumentos necessários, você vai pentear um cabelo afro, você não pode pentear com uma escova que penteia o cabelo liso. Você vai pentear com o pente garfo. Você não vai pentear esse cabelo com o cabelo seco. Você tem que pentear esse cabelo molhado. Você tem que ter creme para pentear o cabelo das crianças pequenas, que são os cabelos afros. Reconhecendo, nem reconhecendo, mas ignorando tudo isso, como que as crianças voltam da creche? Com o mesmo penteado que saíram de casa. Enquanto que as crianças não negras voltam com o cabelo penteado, voltam com outro tipo de cabelo. E esse pentear o cabelo é carinho. Como é que você, professora, penteou o cabelo de umas 10 crianças e não penteou de 2, porque você não sabia como pentear? Isso dá uma diferença muito grande na autoestima da criança, certo? Ou seja, eu preciso ter essa prática, porque se na educação infantil o cuidar e o educar estão juntos, na hora que você penteia esse cabelo, se você não desmancha aquela trança que veio de casa, isso a criança vai perceber, pode ter certeza absoluta, não vai ficar de forma que ela ignorou. Ah, a professora não quis. E que reflete na autoestima dela.
A outra expectativa que é observada, né, e as pesquisas retratam, é essa falta de expectativa por parte do professor com relação à aprendizagem da criança negra. Raramente o professor espera muita coisa dessa criança. Raramente o professor aguarda que ela seja um aluno brilhante, um estudante brilhante e tal. Né? O máximo é que ele seja mediano. Então, se você deposita baixa expectativa, o seu comportamento também vai ser mais ou menos nisso, certo? Então, assim, essa questão da racial no interior da escola, ela é muito presente. E daí a gente é professora, né? Puxa vida, mas eu não faço isso. Não quero discriminar ninguém, não quero fazer isso, né? Então, e isso não quer. Mas, como já dizia a Djamila Ribeiro, a Nilma Lino, o movimento colocado aqui hoje, que não basta a gente não ser racista. A gente tem que ter atitude antirracistas. Ou seja, é preciso fazer, né? É nos estar mais inteirado, mais jogado na situação. Ah, não sou racista, não discrimino ninguém. Mas o que é que a gente faz para acabar com a questão da discriminação racial? Para acabar com o racismo? Qual a atitude que você tomou para isso acontecer? Isso é ter atitude antirracista. Né? Hoje nós, no Movimento Negro, participei o dia inteiro das atividades. A gente está numa campanha, começamos o ano passado, retomamos esse ano, de arrecadação de alimentos para as comunidades negras. Então, nos juntamos para formarmos as cestas. Então, a tarde toda nós trabalhamos em grupo com algumas pessoas para poder formar a cesta e distribuir para as pessoas. Isso é uma atitude antirracista, será? Né? Será que é isso em plena pandemia? É uma atitude antirracista, porque a fome está matando. A fome está assolando as famílias negras. A fome tem vulnerabilizado ainda mais as famílias negras, as pessoas negras que estão na sociedade. Então, essa é uma atitude antirracista. A gente precisa, né, estar fazendo alguma coisa. Ok, vamos para o próximo? Sim. Aí aqui, não é fácil construir identidade negra positiva. Convivendo e vivendo no imaginário pedagógico que olha, vê e trata negros e sua cultura de maneira desigual. Muitas vezes os alunos e alunas negras são vistos como excluídos, como alguém que, devido ao seu meio sociocultural, está fora, né? Então, são aspectos que a gente tem que ter nessa atitude antirracista, ou seja, construir uma identidade positiva, né, dos nossos educandos. E aí, quando a gente fala isso, sabe aquela coisa de olhar o caderno, de olhar as atividades? Isso é reafirmar. Você olhar a atividade, positivar o que está certo, o que está bom, né? E incentivar os estudos, incentivar aquilo que está colocado como um grande desafio para o estudante negro. Né? Ou seja, a gente precisa combater esse imaginário aí que trata a pessoa negra como uma pessoa que não seja capaz. Né? E aí, quando eu falo isso, gente, a gente tem que. Desculpa, tem um arzinho aqui, deve ser a atividade da tarde, que está me dando esses espirros e tudo mais. Mas deve ser mesmo.
Então, a gente tem que avançar no sentido de tirar essa postura, né, de um imaginário colocado na sociedade que me faz ver a pessoa de uma forma não positiva ou suspeita, né? Digamos assim, não positiva. Então a gente precisa combater isso, né? De uma forma muito firme, até mesmo para que tenhamos sucesso na nossa atividade. Então, o próximo é o que fazer, né? Primeiro, reconhecer que tudo isso, né, é fruto de um mito chamado como o mito da democracia racial, certo? Para você desconstruir, né, essa identidade negativa. A gente saber que é uma coisa, né, que foi considerada, pode mudar, fazendo favor, Clarindo, que foi construída historicamente. Quando eu falo que foi construída historicamente, eu entendo que foi uma ação pensada, uma ação social, uma ação que tentou colocar uma outra lógica no lugar. Então, o que a gente fazer? Então, reconhecer isso e aceitar esse desafios, né? De pensar a educação e a identidade negra, né? De uma forma positiva. Assim como aprendemos a odiar, aprendemos ao preconceito, aprendemos a discriminar, nós temos que também aprender a amar, né? E aprender aceitando esses direitos, aceitando que é fruto do direito e que isso tudo foi construído, né? E é preconceito. Pode ser o próximo. Esse reconhecimento implica sensibilizar a nossa ação docente, para que atuamos na educação básica, no ensino superior, para a complexa construção da identidade negra, né? Dentro do racismo à brasileira. Olha, a Nilma Gomes coloca isso aqui, ó, o racismo à brasileira. E esse racismo à brasileira é aquele racismo que faz com que, puxa, ela é negra, mas é bem bonitinha, né? Mas até que é bonitinha, certo? Ou então o caso da menina, né, que ganhou o concurso de Miss e a senhora lá fala: nossa, agora os negros estão em todos os lugares, não é possível, certo? Então, existe um racismo à brasileira que a pessoa está o tempo todo prejudicando e não reconhecendo os méritos da pessoa por ela mesma. Você entendeu? Sempre que tem uma pessoa negra, tem um mas. Ela é bonitinha. Ah, ela é negra, mas é bonitinha. Você entendeu? Isso é desconstruir isso. Isso é o tal do racismo brasileiro, que faz com que duas pessoas que tenham a mesma capacidade técnica, uma seja escolhida pelo tom da pele e a outra não seja. Certo? Então, a gente tem que reconhecer isso. E a nossa ação docente, ela tem que ir além disso. Ou seja, o que é que eu faço? Né? É incentivar o estudante, é estar junto, é reconhecer as suas limitações e reconhecer as limitações não porque ele é incapaz, mas porque toda a sociedade está indo contra o que ele potencializa. Ou seja, ele tem mais dificuldades
Não é pelas condições pessoais, mas sim pelas condições apresentadas a ele. Certo? Então, a gente tem que ser sensível. A nossa ação docente tem que ser sensível. Tem que ir lá na educação infantil, pentear o cabelo, fazer a trança, mesmo que a gente não aprendeu, mas eu vou aprender. Pentear o cabelo de forma diferente, fazer o carinho. No berçário, eu participei de um trabalho da Lucimar, que no berçário já se mostrava o quanto que os bebês negros não eram beijados ou acariciados em condições dos bebês brancos. Então, a gente tem que ir contra essa lógica e sensibilizar a nossa ação docente mesmo. Criar material, fazer tudo que nós temos, certo? E aí nós temos a Constituição Federal, o próximo slide, a Constituição Federal de 1988, né, que traz, né, esse avanço obtido no sentido da conquista dos direitos, certo? No Estado brasileiro, ou seja, é preciso reconhecer que ninguém pode ser discriminado. E tem uma coisa que a gente tem que ver, ou seja, eu preciso reconhecer historicamente todo esse processo, até mesmo para poder consolidar uma outra prática, consolidar um objetivo diferenciado do que está colocado nesse racismo à brasileira aí, você entendeu? Ou seja, precisamos diferenciar sim a nossa prática, certo? Acho que pode passar o próximo, fazendo favor. Também pode passar, que eu acho que eu já disse. Aí nós temos o artigo 5º da Constituição Federal, né, que diz dos direitos e deveres individuais e coletivos. Todos são iguais. No artigo 5º tem o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, à segurança, à propriedade nos seguintes termos: é assegurado a todos o acesso à informação, o direito tal, tal. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação do seu interesse particular ou do interesse coletivo, que serão prestados no prazo da lei, sob pena da responsabilidade. Aqui, gente, nesse artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso aqui é muito interessante, porque aqui no artigo 5º da Constituição Federal está dito assim, mas quando a gente faz uma pesquisa nas outras constituições, você também vê o quanto que esse critério da igualdade está colocado. E aí a gente tem essa situação que hoje se apresenta no Brasil, que de desigualdade nas questões de renda, de escolaridade, de mercado de trabalho, de salário. Então, por exemplo, a gente precisa também estar alicerçada nesse outro aspecto, alicerçada de forma que garanta que a lei está nos assegurando, e de forma individual e coletiva também, certo? Aí fala um pouquinho, fala um pouco dessa questão da Constituição, da chamada Constituição Federal de 1988, que foi chamada de uma Constituição cidadã, por ela ser mais democrática. E aí, com essa abertura de 1988,
a legislação começa a avançar nesse sentido. E aí tem um importante movimento, né, que começa lá na década de 50, com o teatro, né, teatro do negro, vem na década de 60 e 70, na década de 70, 80, tinha um mote, que era justamente aquele que falava que negro é lindo. Quem é da minha época, mais ou menos, se lembra. A gente usava um broche, né, na roupa, escrito assim, negro é lindo, ou então 100% negro. Era um dos motes e um dos movimentos do movimento negro, né, forte no sentido de reafirmar a identidade negra, reconhecer essa negritude. Então, foi um movimento negro que deu um salto muito grande, quando vem dizendo 100% negro. Ou então, negro é lindo. Eu tinha um broche desse, que falava negro é lindo. Olha que palavras importantes que eram. Ou seja, colocava no chão toda aquela coisa de que negro não é bonito, você entendeu? O padrão de beleza é outro. Então, eu acho que tem essa característica aí muito grande e que no movimento de 80, isso já está colocado, e aí traz uma outra questão que eu vou falar mais lá para frente, mas desde que veio aqui, por exemplo, de reafirmar o negro na arte, no campo da arte, do teatro, reafirmar o negro, a presença do negro nos produtos de beleza. Antes não se tinha nenhum tipo de produto de beleza. Com o início da década de 80, 90, há um avanço nisso. Por quê? Que é importante. Primeiro, a questão da constituição do cabelo. Né? Qual que é a diferença do cabelo negro, do cabelo crespo e o cabelo liso? O cabelo crespo ele tem 1000 ondinhas até chegar na ponta. Aí o óleo produzido aqui no couro do cabeludo, ele não consegue chegar na ponta. Enquanto que o cabelo liso derrete. Vai lá, o óleo vai lá, rapidinho já está lá na ponta. Né? Então, a gente tem aí um tratamento diferenciado. O que vamos fazer para que esse tratamento seja diferente? O que vamos fazer para que esse cabelo tenha um produto de beleza também que consiga tratá-lo? Então, isso foi super bacana no final da década de 80, na década de 90. Outra coisa é a maquiagem, né? A maquiagem até hoje a gente ainda se pega, né, nessa coisa da maquiagem para a pele negra. Você tem que pensar numa maquiagem que realça essa pele, não que coloque, deixe-a mais branca e assim por diante, certo? Então, a gente precisa pensar em algumas coisas. Então, essa década de 80, e principalmente na Constituição Federal de 1988, trouxe muitas bandeiras de lutas que são concretizadas, né, durante a década de 80, 90, 2000. Então, é um marco a Constituição Federal de 1988. Professora, Pois não. gostaria de ver com a senhora, na hora que a senhora tiver vontade, concluir, para a gente fazer um intervalo de 5 minutos. Tá. Eu também estou precisando. Certo. Preciso tomar uma água. Já estou concluindo aqui, então. Tá? Aqui fala do artigo 5º da Constituição, né? Uns artigos mais importantes, mas eu já falei isso, né? Peraí, então não é isso. Ah, tá. O artigo 5º da Constituição existe diversos princípios relacionados ao direito e garantias fundamentais, né? A possibilidade da pessoa ter uma vida digna, livre e igualitária. Esse igualitário é extremamente complexo, porque para que eu possa ter uma vida igualitária, eu também tenho que reconhecer
esse estado de diferença, certo? Por que a situação da população negra hoje é diferente? Porque ela teve seus direitos cassados ao longo da história do Brasil, né? Ela não teve os seus direitos assegurados. Então, eu tenho que reconhecer que uma vida negra, ela tem diferença da vida branca. Até mesmo se eu não reconhecer, eu não vou oferecer essas condições de igualdade, se eu não conseguir reconhecer isso, certo? Então, isso é importante. Então, Clarindo, aqui eu finalizo, né? Aí a gente volta logo no segundo momento, que nós vamos falar sobre as políticas afirmativas Tudo em bem, doutora. benefício da população negra no Brasil, certo? Certo. Então, só combinar aqui com todo mundo, vamos parar um pouquinho, 5 minutos, para tomar uma água aí no banheiro, tá? E daqui a pouquinho a gente já volta, tá bom? Tá, eu vou pegar uma água também. Obrigado, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Estou aqui para agradecer a vocês a participação nesse maravilhoso curso e também agradecer à professora doutora Bartolina, que se prontificou a estar participando desse curso, trazendo e compartilhando o conhecimento que ela tem com vocês. E quero também deixar claro aqui para vocês que a escola de governo, ela foi criada especificamente para os servidores públicos municipais. E também, dependendo da demanda do curso, nós podemos abrir para a comunidade. Nós temos um excelente gestor, que é o prefeito Marquinhos Trade, e ele se preocupa muito com a formação dos servidores. Então, a escola de governo, ela leva o conhecimento, ela foi feita com uma finalidade, dar formação para os servidores, para que vocês possam se apropriar do conhecimento, que vocês possam desenvolver um trabalho qualitativo, se tornarem mais eficientes, mais satisfeitos com seus trabalhos e desenvolver um trabalho com muita qualidade. Porque o conhecimento, quando você se apropria dele, ninguém tira de você. E nada mais gratificante do que se apropriar do conhecimento e poder levá-lo e compartilhar com os demais. Então, professora Bartolina, muito obrigada mesmo. Sabe, sua aula é excelente. Estou participando também. E eu estou muito feliz de tê-la conosco e eu espero que nos próximos cursos, que esse curso não pare por aqui, que possamos dar continuidade, possamos atender muito mais servidores, que vocês que estão participando desse curso saibam que a Escola de Governo pertence a vocês. E compartilhe com os colegas, com os amigos de vocês, para que possam buscar a Escola de Governo, se apropriarem do conhecimento e terem satisfação pessoal a desenvolver os trabalhos laborais de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sempre falo que a Escola de Governo não haveria razão de ser se não fosse a participação de vocês. E muito obrigada, professora Bartolina, que vocês tenham uma excelente aula. Eu que agradeço, Sônia. É muito bom participar aqui, né? Então, assim, a gente está no diálogo já há alguns dias e tem sido muito produtivo, eu penso, né? Com E certeza, é uma com alegria certeza. estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada por participar aqui junto. Com Com o certeza nós Unicef. vamos continuar, professora. Pode ter certeza disso. Tá certo. Uma boa Obrigada, noite a Sônia. todos, um bom curso. Boa noite. Vou voltar para a apresentação aqui, pessoal, rapidinho. Então, já está. Paramos aqui, doutora. A gente... Deixa eu só ver se não é. Vamos para o artigo 5º da Constituição. Aí é com a senhora, se a senhora quiser passar. Vamos lá na políticas afirmativas, o Ok. próximo. Políticas afirmativas. Isso.
Bom, gente, obrigada por retornar junto conosco, né? Eu sei que esse intervalinho nessas aulas à distância são extremamente produtivos, né? Eu fui me agasalhei mais um pouco, eu estava com frio nas costas. Esse friozinho aqui é terrível, cruel. Então, assim, o que eu trouxe para conversar hoje um pouco com vocês? A questão das políticas afirmativas em benefício da população negra no Brasil. Existe uma polêmica em termos das políticas afirmativas, e mais especificamente na política de cotas no Brasil, pensando, ou então dissemina-se a ideia de que quem é cotista, quem tem direito a cotas, é porque não tem capacidade. Então, essa é um preconceito existente na nossa sociedade muito grande, sabe? Assim, mas fulano entrou na universidade através das cotas. E aí não é porque ele é capaz, né? Mas aqui nesse grupo, isso definitivamente não vai acontecer. Você entendeu? Por quê? Porque a gente já conheceu como que foi a história da formação da sociedade brasileira, nós já entendemos que a situação de exclusão da população negra é uma política historicamente construída, né? Ou seja, a gente entendeu todo o contexto disso e, diante de tudo que nós percebemos, nesses mais de 300 anos de escravidão e de falta de direito da população negra, a gente entendeu que é preciso criar um mecanismo que atenda e inclua, né, essa população negra num outro patamar da história. A gente não pode mais se conformar com esse papel histórico e com essa história que está escrita aí, até aí. É preciso que a gente avance e inauguremos um outro período, uma outra história, com outros dados. Para isso, a gente tem a história, o benefício das políticas afirmativas, certo? Por que as políticas afirmativas, né? Elas são recentes na história da ideologia antirracista brasileira, né? Ela é uma coisa recente. E nos países onde já foi implantado as políticas afirmativas, um destaque aí para os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Índia, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, elas visam oferecer aos grupos discriminados e excluídos, né, um tratamento diferenciado para compensar as desvantagens devidas à sua situação de vítima de racismo e de outras formas de discriminação. Peraí, então o que é a política afirmativa, né? Ou seja, eu venho na política afirmativa fazer uma discriminação, digamos assim, positiva, né? Ou seja, eu vou fazer uma diferenciação e oferecer um tratamento diferenciado para aquelas pessoas vítimas do racismo e de outras formas de discriminação. Basicamente, as políticas afirmativas são isso, né? Ou seja, o que eu vou fazer além de ser... Eu não sou racista, mas eu preciso de uma política antirracista. E se essa política antirracista no Brasil, ela vem com a política afirmativa, ou seja, estou afirmando uma coisa que vai combater esse racismo, tá? Ou essa discriminação. Pode avançar, fazendo favor. E aqui a gente observa que as políticas afirmativas nos Estados Unidos, né, elas foram aplicadas ainda na década de 60, tá? E elas pretendiam oferecer aos afro-americanos, né, a chance de participar
da dinâmica da mobilidade social crescente. Olha só, desde a década de 60, já nos Estados Unidos, as políticas afirmativas eram oferecidas, você entendeu? E aí pretendia trabalhar essa mobilidade social. Ou seja, você que tem uma oportunidade vai permitir que passe, né, dessa condição social para uma outra melhor, para uma outra bem melhor, bem mais diferenciada, né? Ou seja, a política afirmativa vai permitir que você saia daquele lugar que estava reservado, historicamente, entre aspas, a você, certo? Ou seja, ela vem mexer com isso. Um dos exemplos é que os empregadores nos Estados Unidos foram obrigados a mudar as suas práticas, planificando medidas de contratação, de formação e promoção nas empresas, visando a inclusão dos afro-americanos. Ou seja, no mercado de trabalho, isso mudou nos Estados Unidos quando se teve a política afirmativa. Ou seja, era preciso contratar, era preciso formar e promover também essas pessoas negras, certo? Ou seja, então deu uma mudada nessa mobilidade social. As pessoas começam a se movimentar. E lá nos Estados Unidos também as universidades foram obrigadas a implantar política de cotas e outras medidas favoráveis à população negra. Aí mexe com a questão da escolaridade, ou seja, os dados não ficam rígidos, né? Não ficam rígidos tais como a gente observou ao longo de mais de 300 anos, em que essa população não tinha acesso, né? E diga-se de passagem que a política de cotas no Brasil ela é extremamente recente, e de ingresso na universidade mais recente ainda, configurando-se numa política extremamente excludente. Eu me lembro que, ao final da década de 90, início dos anos 2000, em 1999, final de 98 para 99, o Grupo TES, juntamente com a Universidade Federal, fez uma pesquisa, né? E aí foi constatado que na Universidade Federal existia somente 2% de estudantes negros. Vocês sabem o que isso representa? Significa que, dentre 100 estudantes da Universidade Federal, somente 2 eram negros. Então, índice altamente desigual ao comparar com a população negra e as condições de vida, né? Ou seja, a gente precisa mesmo dessa política afirmativa capaz de modificar esse quadro, capaz de incluir e favorecer uma escolaridade maior à população negra, né? E também outro dado que mexeu foi com relação às mídias. Pode mudar, fazendo favor, Planeta. As mídias e órgãos publicitários foram obrigados a reservar em seus programas de televisão, de propaganda, uma certa porcentagem para a participação de negros. E, por exemplo, uma das coisas que a gente observa no Brasil, nós que somos extremamente noveleiros, né? O Brasil produz uma das melhores novelas mundiais e o Brasil consome, o povo brasileiro consome isso por muitos e muitos e muitos anos, agora com pouquíssimo tempo, né? Eu acho que nos últimos anos a gente vê um personagem negro que tenha uma família estruturada, que seja uma família normal da sociedade brasileira, que não seja simplesmente a empregada doméstica ou então aquele que estava lá na favela ou lá na senzala. As nossas novelas, ao longo dos anos, retratam a pessoa negra lá na cozinha, ou lá naquela função menos valorizada dentro da sociedade, certo?
Então, a gente tem poucas novelas em que tem um núcleo familiar negro constituído, com emprego, tal como retrata na novela, ou de ascensão social garantida. A gente não tem muito isso. Né? E isso vai contra aquilo que a gente faz. É aquela coisa do imaginário, da ideologia, fica colocando no nosso dia a dia como que a pessoa negra, né, vai ter. E a outra coisa é o percentual da participação de negros nas novelas e nos programas, que no Brasil ainda a gente precisa chegar nesse critério. Né? Então, até mesmo nas mídias e nas questões das publicidades, isso veio favorecer lá nos Estados Unidos. Né? No mesmo momento, programas de aprendizado de tomada de consciência racial lá foram desenvolvidos a fim de levar à reflexão os americanos brancos no que diz respeito ao combate ao racismo. Isso foi uma coisa iniciada na década de 60, com o presidente Lincoln, que, quando ele observava, né, a estrutura do governo na Casa Branca, ele observava que os negros, não havia negros, a princípio, na Casa Branca. Né? E nos lugares que haviam, eles sempre estavam em condição subalterna. Aí foi por uma dessas iniciativas que começou a incluir negro nos serviços da Casa Branca. Ou seja, é preciso que tivesse também lá essa população, certo? Então, por exemplo, é uma reflexão que para fazer esse combate ao racismo, né, que foi necessário, a consciência racial. Pode ser o próximo. E aí foi graças às políticas afirmativas que esse estudo aqui é do Kabengele Munanga, eu vou até colocar ali, acho que tem no final do slide o endereço para você pegar, tá? Foi graças a ela que houve o crescimento da classe média afro-americana, né? Que hoje atinge cerca de 3% da população. Olha só, 3% de classe média. Né? E a representação no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais e etc. E representou também um avanço de estudantes, né, nas universidades. E aí houve formação de mais advogados, de mais professores, mais médicos, né? Ou seja, essa ampliação e essa inserção de profissionais negros em diferentes espaços, graças a essa política da ação afirmativa, da política de cotas, na verdade. Apesar das críticas à ação afirmativa, a experiência das últimas 4 décadas nos países que implementaram não deixaram dúvidas sobre as mudanças alcançadas. Então, esse é um dos motivos, né, e as experiências que nos balizaram para essa inclusão e para essa defesa de cotas. Né? Aí, aqui no Brasil, né, o próximo. Tá. No Brasil, se a gente for pensar, aqui no Brasil, esse estudo aqui é do Ricardo Henriques, né, apresentado ainda no final da década de 70, 80, que ele fazia um cruzamento entre o pertencimento racial e os indicadores econômicos de renda, de escolaridade, de emprego, classe social, situação escolar, né, e familiar, e a região, né, durante mais de 70 anos ele pegou esses dados, desde 1929, e fez esse cruzamento. Aí ele conclui o quê? Que no Brasil, com uma redação diferente aqui, mas que o fator de privilégios ele é para brancos e de exclusão e desvantagens para os não brancos. Ou seja, nesse cruzamento de dados, ele deixa evidente que a população negra
é aquela que menos recebe, que menos está incluída, que menos tem o acesso aos bens de consumo. E aí assegura e afirma esse privilégios para brancos, ou seja, existe um privilégio de brancos aí colocado, você entendeu? Então, a gente tem esse estudo. Então, esse foi um dos primeiros motivos, digamos assim, para se defender a cotas no Brasil, a política afirmativa no Brasil. Ou seja, o alto índice de diferenciação entre os indicadores econômicos e o pertencimento racial, certo? Então, esse é um fator extremamente importante. E aí, a gente pode ir para o próximo. Alguns dados que nos assustam um pouco, né? Pode passar, fazendo favor. Primeiro, quem tem preocupação social aguçada e compromisso com a busca de igualdade e equidade nas sociedades humanas. Ou seja, do total de brasileiros universitários, nessa época, 97 eram brancos, na época do estudo do Henrique. 2% eram negros e 1% descendentes de orientais. Ou seja, na maioria no ensino superior, era a população branca, os negros não estavam incluídos. E esse foi um dos motivos da bandeira da cotas, ou seja, é preciso pensar numa cota que ingresse nesse mundo universitário aí com pessoas negras, ou seja, permita uma mobilidade social, né? Sobre os 22 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, na época, 70% deles eram negros. Sobre 53 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, 63 milhões deles eram negros. Vocês prestaram atenção nesses dois índices aí? O primeiro está lá no universitário, mas esses dois índices? Olha só. Dos milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, 70% são negros. E dos milhões de brasileiros que vivem na pobreza, 60%, 63% deles são negros. Isso é pesado, né? Quando a gente analisa esses dados, você vai falar assim, puxa vida, eles são pobres. Ah, é todo mundo pobre, pobre é igual. Você vai lá no pobre, a maioria é negra. Você vai lá naquelas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, 70% é negro. Ou seja, tinha motivos fortes para mexer nesse quadro aí. Esses dados trazem isso. E aí, outro estudo apontado, né, quando se reivindicou as cotas, era o seguinte, a justificativa, a questão da escolaridade. Se, de repente, né, por um passe de mágica, o ensino fundamental, o ensino básico, melhorasse os níveis para que os alunos pudessem competir igualmente nos vestibulares com os estudantes oriundos, né, das escolas privadas, bem abastecidos, os alunos negros levariam cerca de 32 anos para atingir o nível atual dos alunos brancos. Esse foi o estudo colocado. Isso sim, né? Se nada acontecesse, todo mundo ficasse igual, paradinho, ninguém vai evoluir a partir de agora, certo? Tal o nível de discrepância entre a escolaridade do negro e do não negro. Então, esse é um dado muito importante, foi uma motivação fundamental e fez com que se analisasse,
né? E aí se pensou nessa questão da definição. Ou seja, era preciso propor uma política afirmativa, uma política de cotas. Ou então, quanto tempo a população negra deveria ainda esperar essa oportunidade, essa igualdade de oportunidade, de acesso e permanência a um curso superior ou universitário, né? Gratuito e de boa qualidade. Por isso que a solicitação pelas cotas, né? E a cota obrigatória, ela se confirma pela experiência vivida pelos países que a praticaram, como uma garantia de acesso e de permanência neles, nos espaços e setores da sociedade, até hoje reservado às castas brancas da sociedade, tá? E aí, por que a gente quer cota, né? Por que quer cota? Porque, como a gente disse aqui, historicamente, não se foi dado nenhum benefício à população negra. Então, há um prejuízo histórico na questão do desenvolvimento da escolaridade, de tudo, né? E a cota abriria essa oportunidade. Ela é um instrumento transitório. Não é para sempre a cota, gente. Quando se reivindica as cotas, não é para sempre. Ninguém quer viver de cota a vida inteira. A cota é transitória. Quanto que eu vou precisar da cota? Por quanto tempo que eu vou precisar da cota? Não se tem essa resposta. Mas o que se tem é o seguinte: enquanto houver diferenciação de escolaridade entre brancos, entre negros e não negros, é preciso a cotas. Entendeu? É preciso, sim. Ou seja, eu preciso garantir que pelo menos 20% dos estudantes que ingressem nas universidades sejam estudantes negros. Para permitir essa mobilidade social, para permitir uma maior igualdade interracial. Certo? Ou seja, é preciso que esse instrumento, embora transitório, ele é extremamente necessário enquanto houver diferença. Extremamente prejudicial enquanto houver uma exclusão muito grande. Tá? Então, isso sim vai se constituir em cada dia mais a democracia, cada dia mais uma cidadania. Porque eu vou oferecer oportunidades também para aqueles, né? E a cotas, o que ela implica, né? Quando eu ingresso pelas cotas, eu estou facilitando a vida do estudante negro. Aí, quando, assim, no Brasil foi uma polêmica enorme a questão das cotas, até que o Supremo deu como causa legítima, né, constitucional, entrou-se com pedido de inconstitucionalidade das cotas, e quando o Supremo reafirmou que as cotas, elas são constitucionais, e são constitucionais porque a população foi vítima de racismo durante longo data. E aí ela vem o seguinte, tá? Ela é uma cota, né? E aí o que ela diferencia? Por exemplo, na universidade, o aluno ingressa na universidade só através de cotas. Entrou, pronto. Chega lá, o rendimento escolar é igual, didático pedagógico, não tem prova para cotista e não cotista diferente. Não existe. É a mesma. A aula é a mesma. A prova é a mesma. Não existe benefício. Certo? O máximo que estamos tentando assegurar é uma política de acompanhamento e permanência dentro da universidade, para que não seja, os alunos não voltem, né,
sejam evadidos. Então, não existe favoritismo no sentido de dizer que o estudante é menos capaz que o outro. Isso não existe, você entendeu? Ele tem que ter o mesmo rendimento que o estudante que está lá. Diga-se de passagem. Não tem nota diferente para aluno de cota, não, de jeito nenhum. Então, é um mito dizer que você ingressou para cotas, ele é menos capaz. Não existe, a gente já entendeu isso aqui, a gente já falou sobre isso, certo? Então, a cotas é uma forma de interferir, é uma forma de dizer que tem-se todos os direitos, tá? A adoção de medidas reparatórias à vítima de racismo, da discriminação racial e de forma conexa de intolerância por segmentos de políticas públicas específicas para a superação da desigualdade. Tais medidas reparatórias, fundamentadas nas regras da discriminação positivas, lembra que eu falei que é uma discriminação positiva? Prescrita na Constituição Federal de 1988, deverão contemplar medida legislativa e administrativa destinada a garantir a regulamentação, certo? Então, aí está colocado tudo que está previsto como na lei e legislação, certo? Clarindo está ansioso. Desculpa. Diga, Clarindo. Não, eu só estava procurando o slide correspondente. Ah, tá bom. Então, o próximo aí que eu vou colocar, então, tá? Aqui é uma postura do Munanga, né? Dizendo que existe fraude de alunos brancos, que alega sua afrodescendência pelo processo de mestiçagem. Aí, uma das coisas muito importantes que está consagrada nas universidades brasileiras é a questão das cotas e das entrevistas de fenótipos. Ou seja, os alunos, além de se autodeclararem como negro, eles passam por uma banca de verificação. Ou seja, você, além de se declarar negro, você tem que ser reconhecido pelo outro como negro. Né? Porque aí se assegura, ou então se reconhece que foi vítima, pode ser vítima de discriminação, pode ser vítima de algum processo discriminatório na sociedade brasileira. Então, existe a banca de verificação, que hoje está consagrada. Então, você ingressa nas cotas, você se declara como negro e passa por uma banca de verificação. Né? E aí existia muito essa coisa de que tem aluno que vai se aproveitar porque está aproveitando de uma brecha, né, nas cotas. Então, isso não tem muito. Eu participei muito tempo das bancas de verificação dentro da universidade. Assim, ou os alunos vão porque entende que sejam negro, porque o pai é negro, a mãe é negro, o tio avô negro, o avô negro, e se colocam como ter direito. Mas no Brasil não é assim. No Brasil, passa pelas cotas, ingressa pelas cotas, aqueles que carregam as marcas características da negritude, ou seja, que ele possa ser discriminado pelo seu tom de pele, pelo seu fenótipo, pelo seu cabelo, pelo seu nariz, etc., pelo seu corpo, o que você apresenta. Aí sim você tem direito. Então, esse é o critério que temos no Brasil. Né? Aí, se a gente vai falar, mas e as cotas? Como que é? Aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos a Universidade Estadual, que foi a terceira universidade a ingressar com o sistema de cotas para o ensino universitário.
que é a UEMS, né, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E isso foi uma proposta, né, que não foi da UEMS, mas foi proposto por um deputado estadual, o deputado Pedro Kemp, né, no ano de 2002, sendo implementado no ano de 2003. Desde lá, a UEMS já convive com a questão das cotas, a UEMS já convive com a implantação dessas diretrizes, né? Então os alunos ingressam através de cotas. Então a gente tem essa característica em Mato Grosso do Sul. Hoje nós já temos, né, aqui falando na cota racial no Brasil, outro próximo slides, né? A gente está colocando aqui as universidades estaduais, o UERJ, da Bahia, que ingressaram com cotas, e depois Mato Grosso do Sul, né? Aqui está falando das federais e tal. E a terceira foi a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, certo? Hoje nós temos registrado que a maioria das universidades já tem a cotas, né? Porque veio com a Lei 12.711, de agosto de 2012, né? Sancionada pela presidente Dilma Rousseff, né? E ela fixava 50% nas universidades federais o percentual de vagas a ser estudada a estudante oriundo de escolas públicas. Aí as universidades tiveram a liberdade de oferecer, dentro desses 50%, né, de oriundos de escola pública, também quantos por cento seria para negros, indígenas e tudo mais. Ou seja, houve uma legislação, houve uma implantação que hoje a cotas já está em quase todas, já está em todas as universidades públicas, né? Então a gente tem essa característica. E isso, gente, trouxe uma mudança, né? Também no perfil dos estudantes universitários, e essa tal da mobilidade social. Porque a mobilidade social, a pessoa que tem um curso universitário, ela fica menos desempregada, ela fica menos vulnerável, há uma melhora na condição social, na condição dessa pessoa que tem um curso universitário. Então, dá uma outra característica da cota racial no Brasil, né? Ou seja, não precisa mais aquela situação de discriminação, aquela situação toda de descontrole que a gente possa ver. Aí nós vamos perguntar, tá, temos as políticas afirmativas. Aí as políticas afirmativas e a política de cotas, elas não são exclusividade somente da população negra. A gente tem a política de cotas dos trabalhadores, que tem a questão da deficiência física. Nós temos a política de cotas com relação às mulheres na política e várias outras políticas de cotas. Só que o que gerou grande polêmica foi a política de cotas racial de ingresso na universidade e nos concursos públicos, porque nos concursos públicos também passou-se a exigir cotas. A gente tem hoje nos concursos as cotas destinadas aos concorrentes negros. E isso é reconhecer o papel do Estado nesse processo de discriminação, nesse processo em que as pessoas ficaram fora dessa escolaridade. E um dos aspectos também que a gente pode analisar nos últimos anos, nos últimos tempos, é que houve uma melhora da escolaridade como um todo, da situação da população brasileira, tá? Houve uma melhora da escolaridade, houve uma ascensão, né? Um avanço na escolaridade. Mas tem uma coisa ainda super importante até hoje, que é da diferença entre a escolaridade entre brancos, entre negros e não negros. Que aí vai de 2 anos e 2 meses. Aumentou a escolaridade da população branca? Aumentou.
Aumentou a escolaridade da população negra? Aumentou. Mas existe uma diferença, um fosso, digamos assim, de 2 anos e 2 meses, que por mais que aumente essa escolaridade, não quebra esse 2 anos e 2 meses aí, não diminui essa diferença. Para 2 anos e 1 mês, para 2 anos, para 1 ano, você entendeu? Então, a gente tem muitos desafios ainda quando se fala em termos de escolaridade, quando se fala em termos de ingresso e de propiciar essas políticas afirmativas. Certo? Fala, Clarinto. Não, eu pensei que era para passar, desculpa, doutor. Ah, tá, eu já fui. Ai, ai. Aqui a questão da cor, tá? Eu já falei, eu acho que metade dessas vagas oferecidas são de ampla concorrência, dentro daqueles 50%, né? E outra metade reservada por critério de cor, rede de ensino, renda familiar, entre os quais os autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e pessoas com deficiência, tá? Então, é essa situação das políticas afirmativas, né, no Brasil, e que elas trazem benefício. E não é porque a pessoa é beneficiária das políticas de cotas que ela é menos inferior, que ela é inferior, desculpa, que ela é inferior, ou que é menos preparada que a outra. Não, ou tem menos competência. Não é isso. Significa a questão do reconhecimento histórico por parte do Estado. O Estado, ele faz uma... Não estou achando a palavra. Mas tipo, ele reconhece. Olha, o Estado falhou agora. Agora eu preciso fazer aqui para reafirmar, né, e dizer que eu estou reparando, eu estou voltando atrás no que o Estado fez. E a pessoa que entrou é digna de cotas. Né? Então, esse é o diferencial. Isso que a gente pode presumir, né, e fazer, e dizer que é uma questão de que é um direito. E é um direito para permitir essa mobilidade social. Ou seja, as pessoas precisam ascender de acordo com o seu mérito aí, tá certo? Sim. Os encaminhamentos, Clarindo, eu posso já, não sei o horário aqui, eu tenho 2 horários, um do computador e outro do celular. Certo, não, estamos nos finalmente mesmo, doutora. Pode dar o Tá, encaminhamento. tá certo. Então, gente, o que eu queria dizer um pouco com relação às políticas afirmativas é isso, que ela, depois de tudo que nós vimos no curso, é um direito e é uma obrigação do Estado fazer isso, para permitir essa mobilidade, para permitir que acabe com essa diferença, para permitir que as pessoas tenham direito aos bens de acesso, aos bens da escolaridade, tudo que o outro tem direito. Acabar com aquela diferenciação, com aquela política menor. Né? Se nós estamos falando de direito, o direito era para todos, certo? Então, é isso que nós temos que reivindicar. Eu acho que eu não volto mais, né, Clarindo? Eu acredito que tem mais uma aula, professora. Tem mais uma aula? Isso. Ah, então tá. Então, eu penso o seguinte, que a gente foi até muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu espero ter contribuído, sinceramente, né, com o nível de conhecimento, o nível de avanço. E vamos para o próximo encontro, então, tá bom? Muito obrigada. Eu peço desculpa hoje pelo transtorno inicial, mas acontece, né? Antigamente, logo no começo da pandemia, eu ficava
desesperada com os problemas da internet. Mas hoje eu entendi que nas melhores famílias isso acontece. Acontece mesmo, Então, doutor. não deu certo no computador, vamos para o celular e está tudo bem. Só não gosto que a internet falha. Aí eu fico nervosa. Muito obrigado, professor. Obrigada. Boa noite, gente. Um Boa abraço para noite. todos e todas. Até Tá? mais, gente. Até o próximo encontro. É terça-feira, tá? Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Rosa, Rosenil. Muito bem. Nilzete. Josi, Pabliane, Babli. Um abraço, Elisângela. Que legal. Professor e poeta. Sônia, obrigada, Elisete, Eunice. Abraços, Pablo. Bacana. Éder, obrigada. Deise, muito bom. Boa noite.